anos de atividade. Quer viajar? Casa de Viagens. Economizar? Casa de Viagens. Com segurança, conforto e comodidade. Casa de Viagens. Casa de Viagens. Casa de Viagens. Saiba mais, casadeviagens.com.br. Fica a dica. Tema Self-Booking da Casa de Viagens. Vai ser um prazer demonstrar o nosso sistema para você. Nós esperamos que seja feita a melhor utilização possível, que todos os recursos apresentados aqui possam te ajudar a organizar melhor o seu fluxo de viagens, tá bom? Bom, criamos aqui um ambiente corporativo fictício, onde será demonstrado algumas funcionalidades, as funcionalidades bem simples, para que sirva de um exemplo do que pode ser feito aí na organização da sua empresa. Então, nesse ambiente aqui é o login inicial, a página inicial do sistema, onde será feito o acesso através de uma pessoa que fará as solicitações, as reservas, né, as buscas das melhores opções de viagem. Criei aqui um organizador fictício, que seria o João, o organizador. Então, basta fazer o login e senha e acessar a plataforma do sistema. Com o sistema aberto, essa página inicial, ela é toda customizável, tá? Então, aqui teria a sua logomarca, a logomarca da sua empresa. Todas as cores aqui são customizáveis, então a gente pode trocar tudo para ficar um ambiente mais agradável possível aí para vocês. Bom, nesse ambiente aqui, logo nessa tela inicial, aqui tem algumas reservas que já foram feitas como teste. Vê que existe uma reserva aqui, por exemplo, que está aguardando aprovação. Nós vamos entender esse fluxo logo adiante. Então, nós vamos iniciar, né, um processo de reservas e entender um pouco dos fluxos que são possíveis. Então, vamos iniciar aqui. Basta clicar nesse botão aqui, criar nova reserva. O sistema vai abrir uma página onde nós precisaremos escolher um passageiro e dar início às cotações. Bom, aqui nós temos uma lista de passageiros já cadastrados. Lembrando que é obrigatório, para que seja feita a cotação e reservas, o passageiro já deve estar previamente cadastrado. Caso na sua lista de passageiros não tenha o passageiro para essa viagem que você quer, basta clicar aqui, novo passageiro, vai abrir um pequeno formulário onde você pode cadastrar essa pessoa. Quais são os dados obrigatórios? Então seria aqui o nome, o sobrenome, que é o último nome, e uma observação importante é, caso o nome tenha filho, júnior, sobrinho, segundo, essa informação é obrigatória. Então, José da Silva, filho, precisa ter o filho aqui no último sobrenome, tá? O sexo, masculino e feminino. Data de nascimento é obrigatória. CPF também é obrigatório, porque as companhias aéreas passaram a exigir essas informações como obrigatórias. Um e-mail e um telefone. Esses são os dados principais e obrigatórios para fazer o cadastro. Os demais dados fica a seu critério. Quanto mais informações você fornecer ao sistema, melhor será no futuro. Por exemplo, se você quiser dizer que essa pessoa que você está cadastrando prefere sentar no corredor, você pode deixar essa informação já ajustada aqui no sistema. Mas são informações que você tem a liberdade de colocar ou não. Depois basta clicar em salvar e esse passageiro entrará então nessa lista de passageiros cadastrados. Bom, o próximo passo então, tendo o passageiro já na lista, vamos escolher um passageiro, vou colocar aqui a Lívia, por exemplo,
e vou fazer uma pesquisa para ela. Logo abaixo, nós temos aqui quais são os produtos ou serviços que nós queremos cadastrar. A opção de aéreo, hotel, carro ou ônibus. Vou fazer aqui então uma cotação de ônibus para nós entendermos todo o fluxo que será apresentado. Na cotação de aéreo, nós temos aqui a possibilidade de buscar um voo de ida e volta. Nessa opção, como o nome mesmo já diz, é necessário colocar a data de ida e a data de volta. Não é possível ter voos em aberto, onde a data de volta, por exemplo, não está definida. Então sempre é necessário definir qual que será a data de volta, a data de ida também. Ou nós podemos escolher somente um voo de ida. Então a data de volta, veja que aqui o sistema omite a data de retorno quando você escolhe somente o voo de ida. Também a possibilidade de múltiplos trechos, que é a possibilidade de sair de um destino, de uma origem para um destino e voltar de outro lugar para outro lugar diferente. Por exemplo, você pode ir de Brasília para São Paulo e voltar do Rio de Janeiro para Brasília, por exemplo, ou de Belo Horizonte para Brasília. Então, essas possibilidades são totalmente aceitas aqui. Eu vou fazer uma pesquisa aqui somente de ida. Vou colocar aqui origem Brasília. Lembrando que, colocando apenas a abreviação de Brasília, no caso aqui BSB, ele já entende que o aeroporto se trata de Brasília. Como também eu posso colocar o nome Brasília. Ele vai identificar da mesma forma. Então, caso você saiba a sigla, pode colocar a sua sigla, mas tem cidades que nós não sabemos a sigla, então pode colocar o nome da cidade que ele vai interpretar também. Quando a gente coloca o destino São Paulo, por exemplo, São Paulo existem 3 aeroportos principais, né, que é Campinas, Congonhas e Guarulhos. Se eu colocar a sigla de São Paulo, SAL, ele vai entender que é para qualquer um desses 3 aeroportos. Ou eu posso ser específico, eu posso colocar só o aeroporto de Campinas, ele vai entender como Campinas Viracopos. Ou de Congonhas, por exemplo, ele vai entender como Congonhas. Então ele só vai buscar os voos para esse aeroporto específico. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Rio de Janeiro. Eu posso colocar Rio, ele vai entender como os 2 aeroportos, que é o Galeão e o Santos Dumont, ou eu posso ser objetivo e colocar direto o nome do aeroporto que eu tenho preferência. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, para São Paulo, qualquer aeroporto de São Paulo, e vou escolher uma data para esse voo. Vou colocar aqui uma data aleatória, 25 de junho. Bom, outras possibilidades que o sistema tem, quando o voo é internacional, nós temos a opção de colocar em classe econômica, executiva, primeira classe, economy premium. Lembrando que nem todas as companhias aéreas têm todas essas opções. Então, por exemplo, a KLM, no voo internacional, não tem a classe Economy Premium. Então, claro, né, não terá retorno dessa classe se a companhia aérea não tem a classe. Então, aqui essa primeira parte aqui é mais para voos internacionais. Como se trata aqui de um voo doméstico, o que seria interessante seria essa outra informação aqui, se você quer um voo com bagagem ou um voo sem bagagem, ou você pode deixar marcado ambos, que é o que já está configurado, e ele vai trazer informação das 2 possibilidades ao mesmo tempo. Então, depois de escolher data, origem e destino, a gente pode clicar em prosseguir, e o sistema vai começar a fazer a busca, ele vai lá na companhia aérea e vai trazer as informações de cada voo disponível. Bom, finalizada a busca, ele vai dar esse OK aqui em cada fornecedor, e aí então a busca está completa. O sistema está programado para fazer a busca pelo menor valor, né? E o menor valor é apresentado por essa tarja azul, essa tarja mais escura, né, que indica que esses são os voos mais baratos disponíveis. Veja que a diferença são de apenas alguns centavos.
o valor do voo é 171,75 centavos, e um voo que já sai desse valor é 93 centavos. Então, é uma diferença muito pequena, mas mesmo assim o sistema entende que há uma diferença de valores. A questão que nem sempre o menor valor é o que atende à necessidade. Nesse caso, uma nova organização pode ser sugerida. Por exemplo, eu preciso escolher um voo que tenha a saída mais cedo possível. Então eu posso escolher essa opção, horário de saída, e o sistema irá reorganizar os voos para o menor horário de saída. Lembrando que aqui estão todos os voos. Esse voo aqui, por exemplo, tem uma conexão no Rio de Janeiro, e eu posso escolher apenas os voos diretos. Então, marcando essa caixinha aqui, o sistema vai excluir automaticamente qualquer voo que tenha conexão. Então, agora, ele está ordenado somente voos diretos pelo horário de saída. Então, são esses voos aqui. Aqui nós temos algumas informações importantes. Aqui é o nome da companhia aérea, o número do voo, a data, 26 de junho, horário de saída, 4h50 da manhã, a chegada, 6h35 da manhã, saindo de Brasília e chegando no aeroporto de Guarulhos. Aqui mais embaixo nós temos, por exemplo, a opção chegando em Congonhas. Aqui é a duração do voo. Outras informações mais técnicas, que a base tarifária e etc. Aqui é o valor total, já com todas as taxas inclusas, taxas de embarque, taxas da agência, enfim, todas as taxas que estão negociadas. E aqui é a soma final dos valores. E aqui também é a soma final dos valores, porém incluindo uma peça de bagagem de 23 quilos aqui no caso. Eu vou reordenar aqui pelo menor valor, e a gente vai entender agora que foi cadastrado aqui já previamente uma política de viagem onde é obrigatório escolher a menor tarifa disponível. Caso seja escolhido um voo que não esteja no menor preço, por exemplo, o voo mais barato sai às 14 horas e 55 minutos. Mas, porém, eu preciso estar no meu cliente mais cedo. Eu preciso escolher um voo que saia mais cedo e chegue lá mais cedo. Então, por exemplo, nós temos esse voo aqui de 6h20 da manhã. Porém, ele já sai dos menores valores. Mas eu vou escolher esse voo para a gente poder entender como que funciona a política. Escolhendo a opção do voo, eles vêm para a parte de cima da tela e me diz que esse voo foi o escolhido, então eu vou tarifar esse voo. Aqui eu tenho a oportunidade de trocar a classe para um voo com bagagem ou permanecer sem bagagem. Eu vou deixar sem bagagem e vou tarifar esse voo, onde ele vai especificar os detalhes das tarifas que estão sendo cobradas. Então aqui ele detalhou todos os valores, né? Ele discriminou, confirmando o valor que nós já tínhamos visto anteriormente aqui. Ele confirmou aqui e agora eu posso reservar. Como eu disse anteriormente, como já estava programado uma política de viagem dizendo que é necessário escolher o voo mais barato, como eu não escolhi o voo mais barato, o sistema vai pedir para que eu justifique a minha escolha. Então eu vou dizer que eu não respeitei a tarifa mais barata e eu vou colocar o motivo. O voo mais barato não atende o horário de visita ao cliente. Colaborador precisa estar mais cedo possível. Então, eu criei uma justificativa, lembrando que eu estou escrevendo uma justificativa para o aprovador. A pessoa que vai aprovar precisa ler e entender
o real motivo da escolha do voo mais caro para ele decidir sobre aprovar ou não aprovar. Lembrando ainda que, nesse ponto, nós temos algumas alternativas. Primeira alternativa, tendo o voo mais barato, e eu não escolhendo esse voo mais barato, o sistema simplesmente não faz a reserva. É uma opção. A outra opção, o sistema faz a reserva e exige aprovação. É a opção que nós escolhemos aqui. O sistema permite que eu prossiga, mas com uma justificativa que será visualizada pelo aprovador. A primeira opção, relembrando, é: existindo uma opção mais barata, o sistema não prossegue, mesmo que haja uma aprovação. Ainda temos uma terceira possibilidade, onde há uma margem de tolerância para os valores. Então, o sistema permite prosseguir se estiver dentro de um limite de valor que é estipulado por você, cliente. Por exemplo, eu posso colocar aqui, se o valor do voo mais barato, do voo necessário, for até R$100, é permitido fazer a reserva. Extrapolou R$100 do voo mais barato, o sistema bloqueia. Então, são alternativas que podem ser definidas para facilitar o fluxo. Bom, depois de justificado, basta prosseguir e o sistema vai criar uma reserva. Lembrando que essa reserva é uma reserva real, ele está indo lá na companhia aérea e repassando os dados, fazendo a solicitação de reserva para esse trecho. Finalizada a reserva, o sistema passa para a próxima tela, onde nós temos algumas informações também muito importantes. Nessa parte de cima, ele me mostra uma ordem de como se fosse um pedido, um protocolo interno, né? Logo abaixo tem uma sequência de ações. Então, foi aberta uma ordem de pedido, foi feita uma cotação, foi cotado e agora está reservado. Então, aqui no 4, nós estamos nesse passo aqui, número 4. A sequência é que o João, que é o solicitante, agora precisa fazer a solicitação. E aí vai passar para o quinto passo, que é aguardando a aprovação. Por enquanto está aqui porque ainda não foi pedido essa aprovação. Então aqui a gente pode confirmar todas as informações. Então, a empresa é a Casa de Viagens, o solicitante é o João, a data da criação dessa solicitação é dia 20 de maio, a data da viagem é 25 de junho. Quem é o passageiro é a Lívia. E aqui estão os dados do voo, como foi escolhido anteriormente. Bom, o próximo passo para o João, que é o solicitante, ele vai solicitar a aprovação. Então aqui eu vou solicitar que o Jeter faça a aprovação dessa passagem, dessa viagem. Vou enviar para ele a solicitação aqui. A solicitação foi encaminhada, então o Jeter, que é o aprovador para esse caso aqui, vai receber um e-mail informando que há solicitações de aprovação pendente que dependem agora da ação dele para prosseguir. Lembrando que é possível criar fluxos diferentes de aprovadores. Então, cada colaborador pode ter um aprovador diferente. Por exemplo, quem está sob a gestão do João pede solicitação para o João, mas se outro funcionário está sob a gestão do José, ele pede para o José.
Bom, e ainda nós temos níveis de aprovadores, que por exemplo, digamos que o gerente aprove até certo limite. A partir desse limite, seja de valores, seja de outras questões, somente o diretor aprova. Então, são níveis de aprovação que o sistema também tem essa possibilidade de ser configurado. Depende da sua realidade aí. Bom, nesse momento, para continuar a nossa demonstração, eu irei sair do sistema e vou fazer a parte agora que foi solicitada ao Jeter, que é o aprovador para essa viagem aqui. Então, logo após o João ter feito a solicitação de autorização, então o Jeter vai receber um e-mail de alerta, que é esse e-mail aqui, indicando que há uma solicitação de pendência, há uma pendência de aprovação que ele, o Jeter, precisa executar. Então, ele vai receber um e-mail exatamente como esse, com a logomarca da empresa, com as informações, se ele vai aprovar, se ele vai rejeitar a aprovação. E o que ele está aprovando? Ele está dizendo que a solicitação diz que há uma reserva em nome da Lívia, que é a funcionária da empresa, para esses voos aqui. Um voo de Brasília para Congonhas, com a Latam, no dia 20 de maio, meio-dia e 22. Aqui é o prazo da reserva, o prazo que a reserva estará ativa. Aqui são os valores, tá? Bom, e aqui vem as políticas de viagem que estão configuradas, e ele já vê aqui que há uma política configurada que se chama a política do menor preço de tarifa, e essa política não foi respeitada. E a justificativa para não respeitar essa política é que o voo mais barato não atende o horário de visita ao cliente. O colaborador precisa estar mais cedo possível. Lendo isso, ele vai ter a opção de rejeitar ou autorizar. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a aprovação, lembrando que o sistema, o e-mail recebido é um alerta de que há aprovação pendente da ação do gestor. No caso, o Jeter vai estar ciente que ele precisa acessar o sistema e fazer a aprovação. O sistema vai abrir na tela inicial e ele vai fazer o login para entrar no sistema. Então, acessando o sistema, ele vai identificar que há uma reserva pendente. Todas as pendências estarão em lista aqui para que ele possa analisar. Ele vai escolher qual que é a pendência, ou ele vai escolher todas, no caso, e ele vai entrar na pendência para fazer a autorização, a aprovação do processo. Lembrando mais uma vez que no e-mail é somente um alerta. E aí ele vai entrar no sistema para fazer a aprovação ou não. Então aqui ele vai ter todas as informações mais uma vez, dos voos e tudo que foi selecionado, e ele vai poder escolher se ele aprova ou se ele reprova. Então vamos escolher aqui para aprovar, vamos concluir o processo. E aí a decisão foi por ser aprovado, então foi autorizado aqui, essa etapa foi aprovada e agora está aguardando a emissão. Lembrando que o João é um colaborador que faz as solicitações, mas que ele não tem
o acesso a emitir. Esse acesso pode também ser programado pela empresa. A empresa pode dizer, a pessoa que faz a solicitação também pode emitir ou ela não pode emitir. No caso aqui do nosso exemplo, o João está como solicitante que não emite. Então, quem vai emitir após a aprovação é aqui internamente na casa de viagens. Nós faremos a emissão e seguiremos as confirmações por e-mail para vocês. Então, esse é o fluxo, e depois que a agência emitir, a etapa é concluída aqui no número 8. E aí você cliente, recebe o voucher, as confirmações de passagem, etc. Casa de Viagens, são 25 anos de atividade. Quer viajar? Casa de Viagens. Economizar? Casa de Viagens. Com segurança, conforto e comodidade. Casa de Viagens. Casa de Viagens. Casa de Viagens. Saiba mais, casadeviagens.com.br. Fica a dica.